E aí galera, bem-vindo ao Mais CQ Investimento, Cláudio Queiroz. Vamos falar do Iridium Recebíveis Imobiliários, IRDM 11, 10ª emissão de cota. Mas antes, nós temos que conhecer um pouquinho e eu vou te dar alguns detalhes específicos disso. Nós vamos ver o que tem de positivo nessa emissão para ver se você entra ou não. Preço importa para você? E eu vou te mostrar aqui, irá continuar com altos dividendos? O fundo está evoluindo, isso é, está crescendo. Eu vou dar um mix aqui de alguns pontos importantes versus a emissão que ele está fazendo. Mas antes de tudo, efetivamente eu já fiz uma pergunta aqui. Preço importa para você? Diz aí, sim ou não para nós? Vem! Muito bem, o Iridium está fazendo uma nova emissão que já está praticamente em andamento, mas antes disso eu vou te dar alguns detalhes aqui. Hoje nós temos 366 fundos listados na B3 e 96 participam daquele índice IFIX, que ele é um indicador de desempenho de médio da média cotação dos fundos imobiliários, que é a carteira teórica desse IFIX, desses 96 fundos. O Iridium está lá no meio. E eu abri aqui para vocês. Olha a relação. Ele já é o 6º no ranking lá. A participação de 2,985. E aí eu fiz uma outra busca, até mesmo de curiosidade para vocês olharem, para ver como ele está crescendo. Entrei lá no Fundo Explorer e eu fiz essa relação aqui. Ó. Ele já é o 11º pelo Fundo Explorer de maior patrimônio. De PL, ele está 2,139 bilhões. Então ele acaba perdendo praticamente dos grandões, que é da família Quineia, que são os 3 primeiros, e aí depois em seguida vem alguns outros. Então ele já está crescendo muito e ele é relativamente novo. Se nós expurgarmos esse pessoal todo que está na frente, deixarmos tudo no mesmo setor, lá no mesmo segmento, de títulos e valores imobiliários, que são fundos de papéis, ele é o 3º. Ele vai perder só para os 2 Quineias. E ele é o 3º que está andando em andamento. Você vê, o último dividendo que ele distribuiu nos últimos 12 meses foi 10,83. Então é um fundão. Qual é o objetivo desse fundo? Ele é predominante de CRIs, mas ele pode ter LCIs, outros fundos imobiliários, e eu vou mostrar para vocês isso, LIGs, CEPACs. Esse é um fundo que deu início exatamente no dia 6 de março de 2018. Tem uma taxa de administração de 0,17 ao ano e uma taxa de gestão de 0,83. Normalmente ele paga dividendos no 12º dia útil de cada mês. O objetivo de rentabilidade desse fundo é enorme. Ele tem IPCA mais 7 ao ano, que nos tempos de hoje ele é muito bom. Nós estamos falando que é 7 de real para você, porque ele está pagando a inflação mais 7 de real. E líquidos de imposto de renda para a pessoa física, lembrando disso. E hoje eles têm cerca de 216 mil cotistas ligados nesse fundo. Esse é um fundo que este ano ele está apanhando. A cota dele, pelo menos do último fechamento até que eu estou gravando desse vídeo, ele ficou em 117,65. E se nós arrastarmos isso desde o começo do ano para cá, ele está devendo. Ele está caído 15,96 negativo. Então ele tem que recuperar ainda. Então este ano a cota apanhou um pouquinho. Mas tem algumas coisas interessantes aqui que você tem que se atentar, que pode ser talvez um alerta para ti. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, o rendimento dos últimos 12 meses que ele vem distribuindo, coloquei aqui desde julho de 2020 até junho de 2021. Se você olhar o pico que ele foi em dezembro, mas se observarmos de novembro de 20, que ele vem distribuindo 1,38, 1,59, 1,34, 1,23 e assim por diante, ele deu uma diminuída até chegar no último que ele fez, que é de 0,97. Mas, se nós olharmos esse topo que foi grande, nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 14,38 por cota.
Isso representa mais ou menos 729,49 do CDI nesse período dos últimos 12 meses. E uma rentabilidade gross up de 17,39. Então, mesmo a cota caindo, você teve um bom rendimento, um bom retorno disso. Mas você vê que ela vem subindo e aí está caindo, está perdendo um fôlego. Então será que ele vai continuar trazendo esses dividendos enormes do jeito que ele estava trazendo? E lembrando que nesse período aqui, o P dividido pelo VP está de 1,21. O que isso significa? Significa que o mercado em si está aceitando a pagar 21% a mais do valor da cota patrimonial dele, que seria o justo, seria R$1. Então, querendo ou não, ele vem até crescendo. Mas, como eu sempre falo para vocês, nós temos que sempre ficar ligado em alguns detalhes. Detalhes do dividendos eu acabei de falar, e o segundo é a distribuição da carteira dele. Por ativos, nós estamos falando que o último fechamento que ele apresentou foi de 53,96 só de CRIs. Aí depois ele tem pendurado 35,43 de fundos que ele compra para poder rodar a carteira. E 10,61 é o caixa dele que ele deixa praticamente em renda fixa lá. Se nós olharmos também a distribuição por indexador, que é o importante nesse período de inflacionário, GPM estourou, foi parte do ano passado que ele ganhou muito, justamente foi por causa desse indicador. Se você olhar IPCA nessa carteira, representa 34,90. Aí, seguido pelo IGPM, IGPDI e o CDI, CDI+, que é mais uma taxinha, e os outros fundos imobiliários que ele acaba colocando também na carteira. Então a inflação vem alta, mas com o aumento da Selic, qual é a intenção? Esse IPCA ele vai cair e ele está pendurado numa parte, se nós olharmos o CDI+, que é de 13,32, que vai talvez equilibrar, não tanto quanto o IPCA, porque ele tem 30,90, mas ele talvez vai equilibrar. E é um período que de repente ele pode estar se movimentando para estar equilibrando esses indicadores, porque nós sabemos que o IPCA vai cair. No próximo ano, com certeza, vai estourar aí. Se nós olharmos só esse CDI+, e o CDI que ele tem na carteira, uma taxa média de CDI+, é CDI mais 4,24. E só o CDI, 99% do CDI também ele tem. Então, quanto representa o CDI+? Só 13,32. Hoje uma Selic está 4,25. O mercado já está prefixando aí na reunião do Comitê da Política Monetária, que é o Copom, no dia 3 e 4 de agosto, que vai acontecer, está aproximadamente de 1 basis points. Então deve subir aí para 5,25 numa talagada só. Então ele tem que tentar surfar isso um pouquinho melhor. Por que ele andou distribuindo até bastante aqui? Vamos olhar então a participação da receita que ele tem de FIIs só. Porque não de CRIs, porque CRIs ele está balanceado, ele tem essa outra parte, é só a perna que ele está andando de CRIs, que ele consegue ganhar volumes. Peguei desde janeiro de 21 para cá, representava 49,99, 52,66 e agora caiu lá em maio, né? Caiu para 25,37, melhorou um pouquinho em junho, 38,49, mas está ainda longe das faixas dos 50% da receita que ele vinha sendo proporcionada. Então, ele tem que rebolar um pouquinho mais com essa compra e venda de cotas que ele ganha, para ver se tem algumas outras oportunidades para ele poder também estar comprando. E isso fica cada dia mais difícil a história. Mas vamos falar agora um pouquinho da emissão diante desse inicial aí do fundo para vocês ficarem mais atentos nesses tópicos. Bom, falei para vocês que é a 10ª emissão. O fundo começou em março de 2018. É uma emissão restrita, isto é, só para quem já é cotista do fundo é que vai ter essa possibilidade de estar comprando isso. E aí vem as notícias um pouco legais para vocês. Então, nós temos um valor de cota de emissão de 101,41. Este valor já inclui as taxas. Isso quer dizer que o fundo está pagando isso
E indiretamente nós estamos pagando, lógico. Então ele não é que ele é bonzinho, não. Ele enfiou lá que ele está pagando, tem 2,87 de taxas disso. Então, mesmo assim, para o mercado, 101,41. O valor atual, 117,65. Então está tendo um desconto aí de 13,80. Nesse 117,65, que é o valor do fechamento da cota do dia 23, nós teríamos um desconto de 13,80, que é um desconto interessante. Ele tem uma margem boa para ele poder proporcionar isso. Ele tem a intenção de estar captando isso, 507 milhões como o montante inicial, e o montante máximo que ele vai fazer é de 608 milhões. Então ele tem algumas perspectivas boas para poder estar reinvestindo em alguns negócios bons que eles já estão aí de olho. A proporção de distribuição que você vai ter é 22,73%. Isso significa que se você tem 100 cotas dele, você vai ter direito a 22 cotas, ponto 7. Mas como não existe o ponto 7, é sempre arredondado para baixo. Então você vai ter direito a 22 cotas. A data base disso, para você participar, e isso é importante, é 16/7/2021. Então quem está presente, quem tinha isso na sua base, na sua carteira até dia 16/7, vai ter direito a participar dessa subscrição. E qual é o período de subscrição? Já começou e vai até no dia 4 de agosto, sendo que no dia 5, pumba, dinheiro na conta, porque eles vão pagar, é a liquidação disso. E se tiver sobras, qual que é o período de sobras para isso? Dia 9/8 até dia 12/8, com liquidação um pouquinho mais para frente, para o dia 19/8. Então aqueles que ainda, se de repente existir uma sobra, eles vão voltar isso para os cotistas e vão ver aquele que quiser aumentar a posição, vai ter o direito de aumentar a posição. Então diante desse quadro, dessas datas e dessas situações que eu mostrei de atenção, qual que é a conclusão aqui que eu chego para vocês? Tem uma emissão abaixo do valor patrimonial, excelente. Nós falei para você que ele tem um desconto de 13,80 da cota do mercado. Mas, se nós excluímos aquela taxa que ele embutiu de 2,87, o desconto se tornaria mais atrativo ainda, vai para 16,24. Então o valor de cota, teoricamente, seria de R$ 98,54. Muito interessante, pelo menos esse incentivo que eles estão dando para você poder entrar. A taxa de emissão dos cotistas já está inclusa, conforme eu falei para você. Ele vem com rendimentos atrativos, querendo ou não, mesmo diminuindo lá, eu mostrei para vocês o gráfico, mesmo diminuindo, ele vem distribuindo coisa interessante. Então, se nós colocarmos o mais baixo que ele colocou naquele período, desde lá de julho de 2020, foi 0,85 que ele distribuiu. Então, e o último agora que caiu um pouquinho, de 0,97. Então ele se torna atrativo. E ele tem um outro ponto positivo aqui. Qual que é o ponto positivo deles? Eles fazem uma alocação rápida. Então esse dinheiro que ele vai captar, e ele já tem alguma coisa no caixa, ele está alocando isso ou em CRIs, ou está esperando oportunidade de novos FIIs ou novas subscrições. O que normalmente ele faz, se olhando lá no relatório? Ele pega, ele vende parte do CRIs que ele tem e pega a subscrição que é mais barato. Então, se porventura você tem este fundo e ele está mais caro, você vende uma parte do lucro ou não, algo desse gênero, e compra dele porque ele acaba sendo atrativo. Lógico que no seu bolsão todo você precisa ver se ele se encaixa para você. Isso não é uma recomendação. Lembra-se que isso aqui é um raio-x que eu estou te mostrando e te dando parâmetros para você estar usando aí toda essa informação para poder decidir. Certo? Então, se você não é inscrito aí, se inscreva e deixa um like, que isso ajuda demais o canal aí a mostrar que nós estamos tentando transferir aí conhecimento para vocês e está ajudando todo o processo. Vai ser que investimento. Forte abraço. Vem!